Vamos ler Atos capítulo 15. Esse capítulo é um pouco mais extenso e talvez eu não leia todo, mas vamos pegar aí as partes principais dele, pelo menos. Atos 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos que, se não se circuncidarem segundo o costume de Moisés, não poderiam ser salvos. E aí houve da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Resolveram então esses dois e alguns outros dentre eles que eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para falarem a respeito dessas questões. Enviados e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando eles chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos, os presbíteros, para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem desde muito que Deus me escolheu dentre vós, para que através de mim os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos prometera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, por que tentais Deus, pondo sobre os ombros dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E a multidão silenciou, passaram a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam os sinais, prodígios que Deus fizera por intermédio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago. Esse Tiago é o irmão do Senhor Jesus, dizendo: irmãos, atentem para a minha palavra. Simão expôs como Deus primeiro visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aquele dentre os gentios se convertem a Deus, mas escreve que eles se abstenham da contaminação dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocadas e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. O versículo 22 em diante mostra que esse parecer, ele foi bem aceito pelos apóstolos e presbíteros, toda a igreja, elegeram homens e enviaram junto com Paulo e Barnabé para Antioquia, ou seja, enviaram de volta para falar sobre essa decisão. Agora o versículo 30 em diante, de Atos 15, diz: os que foram enviados desceram para Antioquia, se reuniram com a comunidade, entregaram a carta ou a epístola. Quando leram, todos se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com conselhos, os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram, mas pareceu bem Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos pelas cidades que anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles passam. Barnabé queria levar a João, chamado Marcos. Paulo não achava justo levarem aqueles que se afastaram deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé levou Marcos, navegou para Chipre. Paulo escolheu a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Amém. Capítulo 15 de Atos fala sobre conflitos doutrinários e conflitos de relacionamento.
no meio da igreja do Senhor Jesus. Algumas pessoas, eles criam uma mentalidade que se somos igreja, se somos de Jesus, nós não podemos ter problemas. Isso é falso. Biblicamente falando, nós somos seres humanos, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo ouvindo o Senhor, sendo igreja, a igreja do Senhor Jesus, ela tem um aspecto espiritual, a obra que Deus está fazendo em nós, entre nós e apesar de nós, mas a igreja é feita de seres humanos, como Elias, a Bíblia diz que era homem sujeito aos mesmos sentimentos, os apóstolos eram como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. A diferença é que nós temos o Espírito Santo, somos guiados pela palavra de Deus. E houve um conflito lá em Antioquia. O conflito era que alguns chegaram lá, vindo da igreja de Jerusalém, falaram assim: tem que guardar a lei de Moisés, toda a lei de Moisés. E trazendo ali costumes judaicos, leis judaicas, para tentar impor aos novos convertidos de Antioquia. Como eles resolveram os problemas, os conflitos, e como nós devemos resolver conflitos que naturalmente surgem entre nós. Primeiro, eles marcaram um encontro formal com a liderança principal. Eles pegaram os irmãos em Antioquia e voltaram a Jerusalém para reunir com os apóstolos, os presbíteros, um encontro formal com a liderança principal, para esclarecerem, buscarem do Senhor esse discernimento. Às vezes surgem algumas coisas entre nós ou no nosso coração, e ao invés da gente procurar esclarecer com as pessoas responsáveis, começamos a alimentar no coração, começamos a contaminar outros. Alguns começam a ir para a internet e pesquisar tudo que outros falam e entram num espírito de confusão, porque Deus, a igreja do Senhor, ela é multiforme, e há pessoas de Deus expondo seus pensamentos em muitos lugares na internet, que nos abençoam, mas questões que estão nos trazendo conflitos pessoais e locais na igreja, devem ser resolvidos de maneira formal, com a liderança principal, com oração. Em segundo lugar, além do encontro formal, eles resolvem essas questões da igreja ouvindo cada parte envolvida. Eles dão a oportunidade para que cada pessoa fale. E aí é muito interessante, né? Começa aí no versículo 6 em diante. Esse aqui é o primeiro concílio, então, em Jerusalém, né? Primeira reunião da igreja para tratar de questões importantes, doutrinárias, relacionamentos também. E aí eles começam a ouvir, e é interessante que Pedro toma a palavra. Aí você vê um Pedro cheio do Espírito Santo, equilibrado agora, né? Não mais aquele Pedro impulsivo. E Pedro diz: olha, vocês sabem que o meu chamado é específico para os gentios, né? Ele diz aí que Deus o escolheu para que os gentios ouvissem a palavra. E ele conta: ó, vocês sabem. E é interessante o que ele fala no versículo 8. Olha que interessante, ele fala: Deus que conhece os corações deu testemunho derramando o Espírito Santo sobre os gentios. Ele está dizendo o seguinte: se fosse depender de nós não faríamos, mas Deus conhece o coração deles e deu o Espírito Santo a eles, confirmando que eles estavam salvos, alcançados. E Pedro destaca dois fundamentos da igreja do Senhor, dois fundamentos do Evangelho que foram restaurados na Reforma Protestante, na Reforma que está completando 500 anos agora. Ele diz: a salvação é pela fé em Jesus e pela graça. Ele diz: olha, não precisamos impor essas leis, costumes judaicos, e nem mesmo algumas leis judaicas ou leis que Deus deu a Moisés, que eram específicas para Israel na antiga aliança. E ele diz: não devemos, porque nem os nossos pais suportaram o jugo e nem nós suportamos. Por quê? Porque a lei não justifica o homem. A lei serviu, e o Novo Testamento mostra, para mostrar que o homem não consegue salvar-se sozinho. A salvação é mérito de Jesus, é graça de Deus, é crendo em Jesus que nós somos salvos, e é dependendo do Espírito Santo que nós vamos sendo transformados. A mudança do nosso coração não é mérito nosso, nós buscamos, mas até a busca, até a adoração, até a oração, é uma graça que Deus, o Espírito Santo, gera em nós. A Bíblia diz que tanto o querer como o efetuar vem do Senhor. Nós estamos reunidos nesta manhã e a cada manhã, porque o Espírito Santo tem nos despertado, e nós podemos fechando o coração, podemos endurecê-lo, mas é o Espírito Santo que inicia, que desperta, que aperfeiçoa. Não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito Santo.
se rendendo a Jesus. Então Pedro fala o que ele pensa acerca do assunto, os irmãos comentam também, e depois que todos falam, a gente percebe que quem estava levantando essa questão lá em Jerusalém eram fariseus convertidos, porque os fariseus, eles eram muito zelosos, muito dedicados, e se converteram. Mas às vezes nós nos convertemos, mas carregamos ainda algumas tradições, algumas manias, alguns pensamentos, e às vezes a gente quer misturar isso com o evangelho. Nós precisamos deixar Deus transformar nossa mente, restaurar nosso coração. O evangelho precisa ser claramente bíblico e guiado pelo Espírito Santo. E aí como eles decidem. Terceiro lugar, como resolver essa questão. Primeiro, a gente falou um encontro formal com a liderança. Segundo, cada um falou sua percepção. Terceiro lugar, eles decidem através dos testemunhos e através da palavra. O Tiago, irmão do Senhor, que se tornou um líder na igreja de Jerusalém, versículo 12 em diante, ele mandou silenciar a todos, porque todos falam, mas nós temos que ter uma autoridade formal, que o Senhor guia, levanta na igreja, os pastores que o Senhor levanta. Tiago diz: olha só, eu ouvi vocês, agora atentem para a minha palavra. O versículo 14 ele diz: Pedro já expôs, já falou como os gentios estão se rendendo ao Senhor. E aí no versículo 15, o que define a decisão da igreja é a palavra de Deus, é a própria palavra. O que ele diz no versículo 15? Tiago diz: confere com as palavras dos profetas. Então a decisão é tomada pelo testemunho do Espírito Santo, por ouvir cada parte e usando a palavra de Deus como base. Tiago diz o seguinte: o que nós estamos vivendo aqui está na palavra, e ele cita a restauração do tabernáculo caído de Davi. Os irmãos lembram que um profeta menor, Amós, capítulo 9, a partir do versículo 11, o profeta Amós disse que Deus restauraria o tabernáculo caído de Davi. Isso fala de um relacionamento com Deus, de adoração contínua, porque essa foi a revelação que Deus deu a Davi. Davi compreendeu que a adoração a Deus é contínua, não é uma reunião no templo. Davi estabeleceu turnos de 24 horas de adoração. Ele teve o entendimento que em Cristo vai ser ampliado e vai ser revelado para todos, que vida com Deus é uma adoração contínua. Nós somos uma oferta viva ao Senhor diária, com o que falamos, fazemos, reagimos. Nós estamos adorando a Deus ou não. E Tiago diz: o tabernáculo caído de Davi seria restaurado, e ele está sendo restaurado através da salvação de cada pessoa. Deus está restaurando esse tabernáculo, essa vida de adoração. E ele diz o propósito, que muitas pessoas não percebem. Na década de 80, 90, quando começou a se falar sobre a restauração da adoração profética, do louvor profético, as pessoas se empolgavam com as canções, com a liberdade do louvor e o que Deus vem fazendo. Alguns perdem a percepção do propósito. O propósito da restauração do tabernáculo caído de Davi está no versículo 17. É para que os demais homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Tiago entendeu a restauração de uma vida de adoração, não só o louvor, mas uma vida de obediência e amor a Deus, é para que todas as nações conheçam o Evangelho. Deus restaura a verdadeira adoração da igreja, porque a verdadeira adoração nos leva às nações. A verdadeira intimidade com Deus mostra o coração de Deus, mostra os campos que já estão brancos e nos leva aos perdidos. Quanto mais intimidade com Deus, mais amor pelos perdidos, mais amor pelos não alcançados, pelos povos que não têm acesso ao Evangelho. Tiago entende isso e diz: nós não devemos impor sobre eles o que não é essência. Ou seja, a decisão do concílio de Jerusalém é: eles não precisam se circuncidar, que foi um sinal que Deus deu a Abraão e aos descendentes dele, aos judeus. Eles não precisam de guardar os rituais. E aqui fica estabelecido o que da antiga aliança deve ser preservado no sentido de costumes, porque do Antigo Testamento todos os mandamentos eles devem ser preservados ainda hoje. Mas existem mandamentos, ou existem costumes, leis cerimoniais,
que foram já cumpridas em Jesus, as leis cerimoniais. Hoje nós não matamos animais para chegar ao Senhor. Jesus morreu em nosso lugar. Hoje nós não apedrejamos o filho rebelde. Hoje nós não guardamos o sábado naquela literalidade que Deus deu a Israel, porque eram leis específicas para Israel naquele momento, naquele tempo. Mas tem coisas que são essenciais, que nós temos que fazer. O que a igreja de Jerusalém entende, está aí a partir do versículo 19. O versículo 20 ele diz: eles devem se abster da idolatria. Toda idolatria, ela é abominação a Deus. Diz aí, relações sexuais ilícitas. Toda impureza sexual, ou seja, sexo fora do casamento, é pecado e é denunciado por Deus como algo que vai realmente destruir espiritualmente a pessoa, moralmente. Também deve se abster da carne de animais sufocados, animais que morreram uma morte natural, geralmente por causa de doença, e aqui é uma questão até de saúde, e do sangue. Nesse texto fala aí sobre a questão do sangue. O sangue simbolicamente na Bíblia simboliza vida, e o texto está deixando que nós não devemos comer sangue. Eu sei que alguns irmãos gostam muito de frango ao molho pardo, né? Galinha ao molho pardo. Nossa orientação, pelo menos, é que a gente evite, que não coma. Ainda que no Novo Testamento Jesus considera puro todos os alimentos, o que contamina não é o que entra. Nós entendemos por esse texto que faríamos bem de não estarmos comendo essas coisas. Porém, a salvação é sempre pela graça e pela fé. A salvação não é por nenhuma obra, por nenhum mérito, nem porque a gente evita ou a gente evita essas coisas, se santifica de várias maneiras. A salvação é pelo sangue de Jesus e pela fé. Mas para a gente concluir, houve mais um conflito aí na igreja, além do doutrinário. Houve um conflito de relacionamento. Os irmãos perceberam isso? A gente leu a partir do versículo 22. Eles voltam para Antioquia, e chega em Antioquia, todo mundo feliz, porque já decidiram a questão doutrinária. Surge um novo problema. Paulo e Barnabé vão fazer a segunda viagem missionária. A primeira foi uma bênção, deu tudo certo. Mas na segunda viagem missionária, quando Paulo fala: Barnabé, vamos lá para sertão nordestino? Vamos. Aí o Barnabé diz o seguinte: mas eu vou levar o João Marcos. Aí o Paulo falou: não, ele eu não levo. Por que não? Porque na primeira viagem, o João Marcos ficou no meio do caminho. Nós não sabemos, ele parece que não quis ir, deu algum problema. E aí Paulo falou: com ele eu não vou. Irmãos, uma discordância. Mesmo homem de Deus, mesmo homem cheio do Espírito Santo. É interessante perceber que esse texto de Antioquia fala que ali haviam profetas. Versículo 32. Judas e Silas eram profetas. O que um profeta faz na igreja? O texto está dizendo aí, no versículo de número 32, diz que eles fortaleciam com conselhos, os irmãos consolavam. Tem gente que pensa que profeta é alguém que tem todas as respostas, ele vai falar o que é, o que não é. Não é bem assim, amado. Profetas, eles aconselham, eles têm discernimento, eles têm palavra de Deus, fortalecem, consolam. E mesmo com profeta, mesmo Paulo e Barnabé sendo cheios do Espírito Santo, eles discordaram. Amados, nós somos servos de Deus. A igreja do Senhor, ela pode ter pensamentos diferentes. Nós somos percepções diferentes. Tem gente que fica, não dá para andar com aquela pessoa. Pelo contrário, eles decidem, já que Barnabé teve uma misericórdia maior, que era a marca dele. Quando ninguém acreditou em Paulo, Barnabé abraçou Paulo. Agora, quando as pessoas falaram: não, João Marcos não dá, Barnabé abraça João Marcos. Paulo fala: então tá bom, eu vou com Silas para tal lugar, você vai. Ou seja, eles não brigaram, eles não dividiram, eles multiplicaram. Eles aproveitaram dessa divergência para fazer a obra do Senhor de maneira mais ampla. Eles falaram: então vamos fazer o seguinte, a gente trabalha assim, vocês trabalham assim, mas com a mesma aliança, enviados pela mesma igreja, debaixo do mesmo amor. Essa é a graça que Deus dá. A oração nossa é que, como igreja, nós possamos ter maturidade para saber lidar com os momentos de divergências, sem desistir, sem romper alianças, sem ficar decepcionado com a igreja. Nós hoje encontramos tantas pessoas decepcionadas com a igreja. Em parte, nós ficamos, porque muitos que dizem o nome do Senhor, eles estão envergonhando o nome do Senhor, né? A Bíblia diz, amados, que nós vamos ser perseguidos por causa do Evangelho. Agora, também a Bíblia diz
que o evangelho às vezes, ou o nome do Senhor vai ser blasfemado por causa do nosso mau testemunho. Tem pessoas que estão sendo perseguidas, presas por causa do evangelho, mas tem pessoas que estão sendo perseguidas e presas por causa do mau caratismo, por causa da desobediência. E nós precisamos, amado, amar a igreja de Jesus, com todas as dificuldades, com as suas variações. A graça é multiforme. Tem igrejas, congregações que trabalham de uma maneira tão diferente, que às vezes a gente olha e a gente fica, meu Deus, que coisa diferente. Nós precisamos entender que Deus, ele é multiforme. Respeitar as diferenças, amar a igreja. Eu estou muito decepcionado com a igreja. Amado, lembre-se de Elias. Elias chegou para o Senhor numa crise e falou: Senhor, mataram os profetas, eu fiquei sozinho. E Deus falou: Elias, tem 7.000 que não se dobraram, tem remanescentes, tem gente fiel, e tem gente perto de você, que ora, que busca Deus, que é sincero, e também que é limitado igual a você. Que as nossas divergências e os nossos conflitos sejam resolvidos debaixo da sabedoria do Espírito Santo, da palavra de Deus, com amor perdoador, acolhedor, para que o evangelho continue sendo pregado, que as nossas divergências sirvam até para nos aproximar, conversarmos melhor, aprofundarmos a essência das verdades de Deus e ampliar a nossa missão para servir o Senhor. Deus nos abençoe.